Boa tarde, então, a todos, conselheiros e conselheiras. Sejam bem-vindos e bem-vindas então, à primeira reunião ordinária, né, das câmaras de pesquisa, extensão, comunicação e cultura, que são câmaras, que é uma câmara assessora, então, do Conselho Universitário da UFOP. Recentemente, encerramos, há poucos instantes, na verdade, encerramos a reunião da Câmara de Ensino, e hoje, então, estamos iniciando aí, podemos dizer assim, um novo passo, um novo momento, né, dentro dos nossos marcos regulatórios, né, agora com a implementação das câmaras, que já constavam, então, no regimento geral da UFOP, aprovado em 2018. Eu vou fazer, então, uma primeira apresentação aqui sobre o funcionamento da Câmara. Eu gostaria de destacar a importância, então, dessa Câmara para a discussão relacionada à pesquisa e à extensão na UFOB, tanto a questão do ponto de vista das políticas, né, a questão relacionada também aos editais, as questões relacionadas também à nossa política de cultura e a política também de comunicação da instituição, então vão ser pautadas aqui dentro, ou no contexto, digamos assim, desta Câmara. Eu vou fazer, então, a exibição. Então, hoje nós temos então, esse ato da instalação, né, da Câmara de Extensão, Comunicação e Cultura. Como nós sabemos, então, as câmaras foram instaladas, né, na última reunião, 12 de dezembro de 2019, pelo presidente do Conselho Universitário, magnífico reitor, professor Jacques Antônio de Miranda, e, então, foram designados por portaria os seus presidentes, né, e vice-presidentes. Então, na presidência desta Câmara, estou eu, Cláudio Reichard Nascimento, e como vice-presidente a professora Daniela Cristina Calado. Então, convém aqui nós destacarmos a composição da Câmara, né? A Câmara, então, está composta por mim, enquanto pró-reitor, representando a Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa, na condição de presidente, a professora Daniela Cristina Calado, já mencionada, enquanto pró-reitora, né, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, vice-presidente, Andressa de Souza Gomes, que é a representante discente, o professor Arlindo Gomes de Macedo Júnior, que é representante docente do CCBS, o professor Bruno Mota Oliveira, que é diretor do Centro Multidisciplinar de Luiz Eduardo Magalhães, o professor Danilo Rodrigues de Souza, que é o representante dos coordenadores dos cursos de graduação, Jeremias Pereira Mascarenhas, que é o estudante e representante discente, o professor Jorge Luiz Oliveira Santos, que é representante docente do Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa, o servidor técnico administrativo em educação, Maxon Araújo Nunes, que é representante dos técnicos administrativos em educação, a professora Manã Terracabo, que é representante docente do Centro Multidisciplinar de Santa Maria da Vitória, o professor Valdeilson Souza Braga, que é diretor do C7, e a professora Vera Regiane Brescovitch Nunes, que é diretora do Centro Multidisciplinar de Santa Maria da Vitória. Então, feito essa comunicação em relação em relação à composição da Câmara, deixo aberta a palavra, então, para que se manifestem ao lado os conselheiros e conselheiras. Quem gostaria de pedir a palavra, por favor, se manifeste.
Não havendo, então, manifestações, nós passamos para a apresentação sobre o funcionamento desta Câmara, né, a partir, então, do regimento geral da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Vou voltar, então, a fazer a exibição dos slides. Então, enquanto informações gerais, né, das câmaras assessoras, as câmaras assessoras, então, terão composição definida na última sessão ordinária de cada ano, artigo 36, parágrafo 2º do Regimento Geral. Cada câmara assessora será composta de, no mínimo, 9 membros e, no máximo, 15 membros, sendo facultado a cada membro do Conselho Universitário integrar até 2 câmaras, respeitados os limites acima fixados, artigo 36, parágrafo 3º do Regimento Geral. A critério da presidência do Consune, poderão ser instituídas comissões especiais para emitir parecer sobre assuntos não previstos na competência das câmaras, artigo 36, parágrafo 8º do Regimento Geral. E as sessões ordinárias, então, do Pleno do Consune ocorrerão na primeira quinzena do mês e a das câmaras assessoras na segunda quinzena do mês, conforme o artigo 36, parágrafo 9º também do Regimento Geral. Hoje, então, ainda, embora estejamos já, né, próximos ao final do mês, mas ainda estamos dentro dessa segunda quinzena, que é esse momento, então, de instalação das câmaras. Caso alguém tenha se manifestado, por favor, pedindo a palavra, quiser se manifestar, porque no momento da projeção eu não consigo ver a... ok. Bom, então, uma vez exposta a composição da Câmara, não havendo, né, manifestações, então a gente declara, então, instalada a Câmara de Pesquisa, Extensão, Comunicação e Cultura, e vamos passar, então, para o calendário de reuniões. Está visível para todos, depois vai ser colocado, vai ser disponibilizado, então, no site do Consune. A nossa próxima reunião ordinária, então, está prevista para acontecer no dia 16 de junho, depois em 18 de agosto, 22 de setembro, 20 de outubro, 17 de novembro e 15 de dezembro. Então, nós temos também os prazos para envio da pauta à Câmara, né, e caso, eventualmente, nós não viemos a cumprir hoje a pauta, teria a previsão da continuação da reunião ordinária no dia 29 de maio. Então, o fluxo das pautas na Câmara, né? Então, vou fazer uma breve exposição aqui, depois, se surgir algum questionamento, alguma dúvida, alguma manifestação dos conselheiros e conselheiras, fiquem à vontade. Então, as pautas acadêmicas ou administrativas, né, as solicitações, recursos, editais, eu tenho uma designação de relator. No caso de editais e outras regulamentações, né, não será aberto prazo para a contribuição dos conselheiros, e o relator emitirá o parecer após ter analisado e considerado as contribuições. Em seguida, então, a deliberação sobre a pauta pela Câmara. Pautas, então, sobre política de pesquisa, extensão, comunicação e cultura. Então, no caso do lado esquerdo, né, digamos, para as propostas encaminhadas à Câmara por órgão ou unidade da universidade, será designada a comissão para acolher as contribuições da comunidade e compilação do documento. Então, do outro lado, do lado direito, nós temos designação de comissão para elaboração da proposta, com abertura de processo para contribuições da comunidade. Então, tanto
o fluxo da esquerda e da direita, nós chegamos à parte central, que é o período de apreciação da pauta pela comunidade, um prazo a ser estipulado pela Câmara, a depender da pauta. Então, nós podemos ter um link para consulta ou mesmo as manifestações via correio eletrônico, isso vai ser estabelecido ainda. Na sequência, então, a comissão entrega a minuta para a Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, na pessoa, né, da nossa servidora, da nossa colega servidora Gleiciane. Designação, então, de relator para emissão de parecer. Período de contribuições da Câmara, então, prazo a ser estipulado, depender da pauta, o link também para consulta, ou via e-mail, a emissão do parecer e, em seguida, a deliberação sobre a pauta pela Câmara. Então, conforme o artigo 42 do Regimento Geral da UFOB, após as reuniões das câmaras, né, das 4 câmaras, então, na primeira reunião posterior às reuniões das câmaras, na primeira reunião posterior, do Consune posterior às câmaras, nós vamos ter um relato da deliberação no pleno do Consune, pela presidência de cada câmara, né, das 4 câmaras. No lado esquerdo, então, nós temos um seguinte fluxo, né, então, aprovação pelo pleno do Consune, podemos ter, então, um ato de validação da decisão pelo presidente do Conselho, ou, no caso, o veto do presidente do Conselho. Ao lado direito, nós temos, então, a possibilidade também do reexame da matéria relatada, presidente do Conselho ou 1/3 dos conselheiros, havendo manifestação, designação de relator e, em seguida, seguindo o fluxo, deliberação sobre a pauta pelo pleno do Conselho. Uma questão que eventualmente pode surgir em relação, no caso, à publicação de editais, seja de pesquisa ou de extensão, né? O presidente da Câmara, ele tem, enquanto ato administrativo, ele pode, então, decidir pela publicação desse edital, né? No entanto, uma vez relatado no Consune, pode haver, então, algum veto por parte do presidente, eventualmente ele faça alguma consulta ao procurador federal, por exemplo, e algum dos itens do edital não possa constar, então isso pode vir a ser objeto de retificação. Então, observações importantes, né? Matéria que tramita em uma Câmara poderá ser objeto de análise e pronunciamento das demais câmaras, mediante requerimento de seu presidente, no prazo máximo de 30 dias. Então, parágrafo 2º do artigo 32. O reitor tem prazo máximo de 30 dias a partir da data de decisão do Conselho Universitário para exercer o direito de veto, submetendo ao pleno na primeira reunião ordinária subsequente. Então, conforme o artigo 51, item 20º, parágrafo único. Então, aqui nós passamos, como foram brevemente anunciadas por mim no início, as competências da Câmara de Pesquisa, Extensão, Comunicação e Cultura. Então, conforme o artigo 39 do Regimento Geral, compete à Câmara de Pesquisa, Extensão, Comunicação e Cultura, primeiro, estabelecer políticas e diretrizes gerais de pesquisa, inovação, extensão, desporto e cultura. Item 2, aprovar editais internos relacionados à pesquisa, inovação, extensão, desporto e cultura. Item 3, deliberar sobre projetos de natureza institucional voltados para pesquisa, inovação, extensão, desporto e cultura. Item 4, deliberar sobre regulamentos e regimentos internos das comissões e dos comitês de ética voltados para a pesquisa. Item 5, estabelecer critérios gerais para a distribuição de bolsas destinadas à pesquisa, extensão, desporto e cultura. Item 6, estabelecer e normatizar a implementação da política de comunicação institucional. Caso tenha alguma manifestação, os conselheiros. Ok. Então, vou expor aqui o final dessa apresentação, e aí, caso
surge alguma dúvida, por favor, se manifeste. Então, regras sobre o funcionamento das câmaras, né? Regras de funcionamento pautadas no Regimento Geral a partir do artigo 29. Então, as reuniões são ordinárias, mensais, e continuação da ordinária. Podem existir reuniões extraordinárias, então, com pauta única, publicização das pautas e deliberações, obrigatoriedade de participação das reuniões, parágrafo 2º, artigo 31 do Regimento Geral, e nesse sentido aqui é necessário frisar que as reuniões, tanto do Pleno, do Conselho Universitário, como das câmaras, se sobrepõem a qualquer outra atividade no âmbito da universidade. Então, de obrigatoriedade, é obrigado a participação dos conselheiros e conselheiras nas reuniões das câmaras, bem como do Pleno do Conselho Universitário. Então, nós temos um quórum mínimo, né, que está também estabelecido, isso vai sendo fixado ao longo das próximas reuniões, né. Também nós estamos tendo um processo de recomposição dos assentos, né, do Conselho, o teto da reunião, né, que é importante que nós mantenhamos, aproximadamente, então, em torno de 1h40, e, então, o tempo de fala também, que nós vamos estabelecendo ao longo das reuniões, né. Então, inicialmente, as reuniões serão gravadas, como é o caso de hoje, e as gravações serão disponibilizadas no mesmo canal do Consune em uma pasta própria da Câmara, tá? Possibilitando, então, que a comunidade universitária, ou mesmo a comunidade externa, tenha acesso às deliberações, às discussões feitas nesta e nas demais câmaras. Então, abro a palavra para os conselheiros e conselheiras se manifestarem. Professora Vera, por favor, conselheira Vera. Boa tarde, conselheiros e conselheiras. Na verdade, eu não tenho, eu já estava na outra reunião, então a gente já andou discutindo algumas dúvidas por lá. Eu só quero, assim, frisar que é muito bom isso, porque a gente consegue, tem algumas demandas que poderiam ser discutidas como agora, a gente pode discutir, não precisa ir para a Consune, ou mesmo ir para Consune já discutidas, com relação principalmente a esses editais, que a gente viu o edital das bolsas ali, o trâmite que foi, demora, com relação às assistentes estudantil também, eu acho importante isso. E nós aqui, como eu falei antes, a gente fora, dos diretores fora de sede, a gente tem uma mais, não é nem dificuldade, mas assim, é bom que daí a gente está mais junto também para essas decisões, com mais reuniões ao mês e tal. E eu agradeço e muito por estar nessa Câmara, porque na verdade, eu não sabia, nesse período eu estava de férias, e eu gosto muito que bom que eu estou nessa Câmara. Obrigada, conselheiro Cláudio, e tudo certo. Passo também a palavra à conselheira Daniela, que é a vice-presidente, caso queira se manifestar também. Boa tarde a todos os conselheiros, né? Acho que Cláudio já disse, né? Acho que é um momento importante para a gente, né? Tivemos aí alguns marcos regulatórios já estabelecidos e agora, né, o surgimento das câmaras é um momento importante, e aí para a extensão e para a cultura, eu acho que a gente vai ter muitas reuniões, né? Que vamos passar os documentos, a extensão ainda não tem, né, um marco regulatório, né? Professor Paulo, na gestão anterior, deu encaminhamento, né, então a gente vai retomar essa discussão, né, especialmente em relação à resolução da extensão, e depois, né, eu não sei se esse ano, mas
com certeza, no próximo ano, a gente terá também o plano de cultura, né? Esse ano ainda não, porque a ideia é que o plano de cultura seja amplamente discutido, né, com a comunidade, e acho que a gente ainda não tem um momento, né, propício aí, calmo, para a gente fazer isso. Mas eu fico muito feliz, né, por a gente iniciar agora, né, a Câmara de Pesquisa, Extensão, Cultura e Comunicação, e é mais um local de discussão, né, de tantos documentos que a gente ainda não teve oportunidade, né, de pautar na universidade. Então, espero que os próximos períodos aí sejam bastante produtivos para todos nós, né, e que a gente possa discutir realmente as políticas, né, que são ainda necessárias para o andamento das diversas atividades aí. Eu falo especialmente da extensão, da cultura e também, né, as questões relacionadas à comunicação, né, essas três áreas aí da universidade ainda carecem de documentos, né, então, para a PROEC, né, a participação e o engajamento de todos e da comunidade será bastante importante para a gente construir documentos que sejam realmente, né, esforço conjunto, né, da nossa comunidade. Eu acho que esse é o sentimento da PROEC, né, pelo menos eu estou bastante ansiosa, né, para que a gente paute aí os documentos da extensão, da cultura e da comunicação. Né. Obrigada. Obrigado, conselheira. Passo a palavra ao conselheiro Bruno, por favor. Boa tarde, professor Cláudio, professora Daniela, demais conselheiros. Eu queria apenas citar, né, que é muito importante, mais uma vez, essa definição das câmaras para, principalmente, a gente não perder o norte de ganhar celeridade nas decisões e amadurecimento dos documentos a serem construídos para que, quando chegue a ser votado no Consune, né, o grau de amadurecimento das discussões e da construção coletiva desse documento já esteja alto, né, e assim seja rapidamente aprovado, né? E sim, sem nenhum tipo de erro ou de necessidade de voltar para ser revisto para a comunidade. Então, eu vejo como ponto positivo isto. Né? Então, como preocupação, eu gostaria de perguntar para o professor Cláudio e a professora Daniela, como preocupação, será que não aumentaríamos, não estamos aumentando o número de reuniões e quando chegarmos com nossos documentos amadurecidos no Consune, os outros conselheiros de outras câmaras, né, não teria que estar a par, né, teremos que fazer a apresentação, eles estariam a par de tudo, farão novos questionamentos. Ou seja, existe algum componente, algum artifício de que possa realmente manter esse norte de ganharmos celeridade, de ganharmos, né, agilidade para acelerar os documentos do âmbito da pesquisa, extensão, comunicação, porque me preocupa muito definirmos os documentos nas câmaras, não somente nessa, nas outras, mas chegarmos depois no Consune e o grau de amadurecimento ser iniciado do zero novamente no Consune, e assim temos que praticamente rediscutir todo o documento de uma forma que já foi bastante discutido nas câmaras, sabe? Então, eu queria somente o esclarecimento nesse sentido do professor Cláudio, da professora Daniela, se já foi pensado algo entre a reitoria e os pró-reitores para evitar que possamos estar rediscutindo, né, documentos construídos nas câmaras. Obrigado, conselheiro Bruno. Em relação a esse ponto, tem um questionamento similar na Câmara de Ensino, que nós estávamos participando anteriormente. No caso, se vai fazer um relato, né? Então, para voltar para uma certa discussão, isso teríamos que ter uma manifestação no sentido de um próprio veto por parte do presidente do conselho, ou, se não, um terço do pleno se manifestando pelo retorno da pauta, né? Pela rediscussão, na verdade. Então, um outro processo de relatoria e volta isso à discussão. Mecanismos, né, digamos assim, que acho que vão ser buscados no sentido da certa publicização desses assuntos dessas pautas que vão ser discutidas em cada Câmara,
para que os conselheiros possam, então, minimamente acompanhar e que nós não cheguemos ao pleno do conselho em situações em que, ao invés de nós avançarmos no sentido de celeridade, como foi pontuado por você, nós retrocedamos, né? Então, em termos de tempo, de dispêndio de tempo. Então, acho que também vamos passar por um certo processo de amadurecimento dos nossos próprios colegiados, né, deliberativos. Então, as câmaras, convém destacar isso, elas têm, então, esse caráter consultivo, mas também um caráter deliberativo. Acho que nós vamos passar também por um certo processo de amadurecimento, como o próprio conselho também, no seu caráter pleno, foi passando por um amadurecimento desde o seu início, desde a sua implantação até os dias de hoje. Então, nós temos, talvez, né, caminhando para reuniões menos curtas, né, no sentido de não tão extensas em termos de termos várias reuniões para discutir alguns temas, e talvez acho que a gente já está chegando em algumas temáticas já mais amadurecidas, e as nossas, também porque os nossos marcos regulatórios já estão definidos, né, claro que eventualmente pode vir a passar por alguma apreciação no futuro, até pelo esse próprio dinamismo da instituição, mas por hora nós já temos, então, esses princípios, essas bases, né, reguladoras da instituição. Então, eu acho que vai ser um amadurecimento também das câmaras, né? Então, desejamos que elas sejam produtivas no sentido de avançar as discussões e não que nós venhamos a perder tempo, no sentido de que, claro que a discussão sempre é positiva, mas que talvez, acho que essa é a preocupação do conselheiro, talvez a 4 câmaras e o não participação de todos os membros do conselho pode fazer com que as informações não circulem de maneira esperada, e quando cheguemos, então, no pleno do conselho, aconteça votações no sentido de que seja rediscutido. Acho que essa é um pouco a preocupação. Mas acho que vamos passar, então, agora por esse período de amadurecimento e, com certeza, ao longo do tempo, isso vai sendo aprimorado e é próprio do processo aí de amadurecimento da nossa instituição, né? Mais alguma manifestação, por favor? Caso mais alguém queira se manifestar, pode pedir a palavra. Andressa, conselheira Andressa, por favor. Boa tarde a todos, estão ouvindo? Boa tarde, estão ouvindo? Ok. É mais uma dúvida em relação à composição da Câmara. Tem 2 discentes, que acho que sou eu e Jeremias, e só que o nosso cargo no Consune vence agora em junho. Aí, é uma dúvida que eu tenho, gostaria de saber se quando eu saio do Consune, eu automaticamente já saio dessa Câmara. Ok, obrigado, Andressa. O áudio estava um pouco baixo, mas se eu bem entendi, se sairia do Conselho da Câmara depois de extinto o seu período dentro do Consune, é isso? Isso, certo. Então, como foi a resposta de Gleiciane, que é a secretária dos órgãos de deliberação superior, sim. Então, também deixa de participar da Câmara. Tá? No caso da composição, então, quando você, ao escolher, digamos, optar por participar dessa ou daquela Câmara, então, isso ocorre, deve ser feito, a participação deve acontecer durante todo o ano, né? Então, só ao final do ano que é feita essa recomposição para o ano seguinte. Tá? Em relação você comunica aqui, né, então, que o seu cargo no Consune vence em junho, isso depois nós podemos até consultar
Gleiciane, mas estou a par que já está sendo feito alguns encaminhamentos de eleição, né, por parte de algumas categorias, como a gente pode acompanhar no caso do boletim de serviços da UFOB. Então, algumas portarias foram emitidas para a recomposição dos conselhos. Então, no caso dos estudantes discentes, nós podemos verificar como está esse processo. Certo? Respondo a sua pergunta, Andressa? Ok. Então, mais alguma manifestação em relação à implantação da Câmara? Então, não havendo, né, então, está instalada a Câmara de Pesquisa, Extensão, Comunicação e Cultura, que é um órgão, então, assessor, né, ao Conselho Universitário. Nós temos ainda hoje um ponto de pauta que se refere à ratificação, então, dos atos do edital número 01/2019 do PRODICENTE, né? E aí, então, nesse caso, eu já, na condição aqui de presidente também de um dos proponentes, né, junto com a Prograde e a Proec, vou fazer uma exposição do que se trata esse edital e também qual a razão por nós estarmos solicitando uma ratificação desses atos, né, que já ocorreram, ao invés de estar apresentando o edital para discussão e todo o encaminhamento, como foi feito recentemente em outros editais, no caso, no Pleno do Consune, porque nós ainda não tínhamos as câmaras, né? Então, isso que eu acabo de dizer é uma das razões. Nós, então, lançamos esse edital a partir das 3 pró-reitorias em 19 de dezembro de 2019. Na época, nós não tínhamos ainda as câmaras implantadas. Havia também a necessidade, né, de nós, como sairíamos para as férias, de já deixar o processo encaminhado e aberto. Então, ele ficou aberto até o início de fevereiro para a submissão das propostas. Ele é um primeiro gesto de trabalho conjunto, né, nessa gestão das 3 pró-reitorias, e tem um foco, então, tanto para atividades de extensão, como de iniciação à docência e de iniciação à pesquisa, e propunha, então, 133 bolsas, né, com quantitativos diferentes para cada pró-reitoria, tendo em vista as ações que cada uma já vem desenvolvendo, né. No caso, nós não tínhamos ainda nenhuma ação nesse sentido na parte de extensão, nós já temos ações na parte de pesquisa, por meio do PIBIC e do PIBIT, e da Iniciação Científica Voluntária, e também já tínhamos ações por parte da Pró-Reitoria de Graduação, no que concerne a residência pedagógica, o PIBIT, né? Então, também com bolsas. Então, a isso se justificou um quantitativo diferenciado de bolsas em relação a uma pró-reitoria ou outra, ou a uma iniciação à extensão, a iniciação à pesquisa, a iniciação à docência. Nós tínhamos, então, uma previsão de iniciar as atividades em 1º de abril, seria, então, 9 meses até 31 de dezembro, considerando, então, o ano exercício de 2020. Como nós, então, tivemos, né, as questões relacionadas ao enfrentamento da Covid-19, não foi necessário, né, foi necessário, na verdade, não foi possível, melhor dizendo, iniciarmos em abril as atividades. Daí foi necessário fazer um levantamento junto aos docentes sobre a possibilidade de início das atividades, visto que algumas dessas atividades envolviam escolas, envolviam atividades em praças, envolviam atividades nas comunidades, algumas pesquisas de campo, pesquisa laboratorial. Então, com esse quadro da pandemia, nós tivemos que fazer um levantamento, então, com cada grupo de docentes. E aí, quando eu digo aqui grupo, eu estou falando no sentido que nós fizemos, então, um encaminhamento de um formulário,
Alguns docentes disseram que poderiam iniciar as atividades por uso de tecnologia de informação e comunicação, e outro quantitativo de docentes disse que não poderiam, né? Então, foram feitas reuniões com os dois quantitativos, com os dois grupos. Alguns docentes preferiram, então, aguardar para iniciar as atividades mais tarde, e outros vão iniciar agora, então, a partir do dia 1º de junho. Como nós também estamos vivenciando agora um primeiro momento, assim, digamos, de rotina, junto à Pró-Reitoria de Planejamento, junto à Pró-Reitoria de Administração, também a ordenação de despesas, né? Então, toda uma rotina que está sendo implementada, então, isso teve uma certa, requereu, né, um certo tempo para discussão e aprimoramento de algumas rotinas. Elas já estão agora, digamos assim, minimamente estabelecidas, já em funcionamento, né, e a necessidade, então, de nós ratificarmos esses atos, que são o próprio lançamento do edital e o resultado preliminar e o resultado final, porque o que acontece é que o reitor, né, na pessoa do professor Jacques Antônio de Miranda, necessita ele assinar uma declaração de responsabilidade fiscal. Então, com essa declaração, ele diz que a universidade está se responsabilizando em custear essas bolsas, né, para a atividade do Prodicente. No processo que está, né, agora foi encaminhado à Secretaria dos órgãos de deliberação superior, consta lá um quantitativo de 316 mil reais, 316.400 reais, referente ao quantitativo de 113 bolsas, que foi o quantitativo utilizado dentro dessas 133 que estavam, a princípio, disponíveis. Bom, então, dado que nós temos um quantitativo de 59 docentes que vão iniciar as atividades em 1º de junho, nós já temos uma perspectiva de que, durante 7 meses, né, até dezembro, nós necessitaremos 165 mil reais, né, para o custeio dessas 59 bolsas durante 7 meses. Como nós não temos ainda uma previsão do retorno das nossas atividades, se elas vão ser em setembro, outubro ou agosto, né, não tem essa perspectiva, o que foi feito é solicitado uma declaração de responsabilidade fiscal por parte do reitor, dizendo que se comprometeria, no caso, então, com as 113 bolsas durante os 7 meses. Mas nós já sabemos, então, que esse outro quantitativo, né, de bolsas, que não serão implementadas agora, que não fazem parte das 59 bolsas, elas podem, no caso, ser utilizadas entre 4 ou 5 meses, ou 3 meses, vai depender do retorno das atividades. Mas era necessário, então, que o reitor assegurasse a disponibilidade desse recurso. Mas já, então, essa clareza, né, que nem todos os docentes vão iniciar agora no dia 1º de junho, em função das questões que foram levantadas. Então, talvez vocês podem estar se perguntando, mas como vai ser para o ano que vem? Sendo que eu tenho um ano orçamentário, né, de junho até dezembro, eu tenho 7 meses, e o programa prevê 9 meses, então eu tenho também custeio, no caso, essas 59 bolsas em janeiro e fevereiro, sem considerar as outras que podem iniciar mais tarde esse ano, e ter 4 meses agora, esse ano, e mais 5 meses no outro ano. Então, já há um encaminhamento, né, por parte das 3 pró-reitorias, no sentido de que, ao final do ano, é feito novamente uma solicitação à Proplan, né, de dotação orçamentária em empenho, né, é feito todo esse procedimento que foi feito agora, no sentido de uma DRF, de uma declaração de responsabilidade fiscal, por parte do magnífico reitor, e, para além disso, né, as pró-reitorias já têm um certo entendimento que o ano que vem, havendo a possibilidade de abrir novamente o edital do Prodicente, nós vamos
deixar o quantitativo, né, de recurso de custeio necessário para que todos esses planos de trabalho que foram aprovados no edital 01/2019 sejam levados a cabo. Então, se for o caso de nós diminuirmos o quantitativo de bolsas para assegurarmos as atividades desse primeiro edital, assim o faremos, né? Então, esse é a questão que se coloca, né? Houve um amadurecimento bastante grande nas discussões com os docentes, né? Inclusive alguns que marcaram sim, durante a reunião decidiram não iniciar agora, não um quantitativo pequeno, mas se manifestaram, né, por não iniciar, e também tivemos o contrário, tivemos um caso de um docente que havia se manifestado não, mas disse que poderia, então, adequar as suas atividades e preferiu iniciar agora. Então, foi feita essa conversa, essa escuta com os docentes, e permitiu que nós alinhássemos, então, as nossas decisões diante desse cenário. Tá? Então, basicamente é isso. É necessário deixar claro que os próximos editais nós vamos fazer todo esse acompanhamento, todo esse procedimento que é posto, né, pelo nosso regimento e para funcionamento das câmaras, mas gostaria, então, de pedir a sensibilização dos conselheiros e conselheiras, nesse sentido de nós ratificarmos, em termos de aprovação desses atos, visto que isso vai dar a chancela, digamos assim, da Câmara e do Conselho, né, para o início das atividades e o desenvolvimento, então, desses planos de trabalho, né. Seria, então, basicamente essa exposição e deixo à disposição dos conselheiros e conselheiras que quiserem se manifestar. Cláudio, eu acho que já explicou, né, a situação em relação ao edital, né? Eu acho que é exatamente isso. A gente teve reuniões com os docentes, né, no sentido de esclarecer sobre a situação, né, sobre não deixar dúvidas quanto ao comprometimento também das pró-reitorias, né, em relação às bolsas que não serão implementadas nesse momento, né, em relação à Covid. E eu acho que também, né, a gente gostaria só também de deixar destacado que talvez a gente retorne ainda com o Prodicente, né, principalmente na questão da extensão, pensando nos protocolos e procedimentos depois no retorno das atividades, né, como é que a gente vai retornar com essas atividades que são presenciais. Eu acho que aí mais à frente a gente talvez tenha que estabelecer alguns procedimentos, né, de orientação mesmo das equipes, dos docentes que são os coordenadores e também dos estudantes, né, alguns protocolos aí de biossegurança, vamos dizer assim, né, para que essas atividades ocorram da melhor forma possível, sem expor, né, eu não sei como a gente vai estar nesse clima ainda de pandemia, mas acredito que esse ano, né, a gente não retorne a 100%, né, do contato, né, e aí eu pensando mais especificamente nos projetos que envolvem extensão, envolvem contato direto com a comunidade, eu acho que mais à frente a gente vai ter que retornar para conversar, não sei se aqui nessa Câmara ou com o SUNE, mas algum tipo de protocolo, né, para que essas atividades ocorram em segurança, né, procedimentos mesmo de orientação para essas atividades, né. De restante, eu acho que é exatamente isso que Cláudio colocou, né, eu acho que foi, as pró-reitorias trabalharam da forma que a gente achou mais transparente possível, né, a gente agradece também à comunidade pela compreensão, aos docentes que participaram aí dos formulários, né, das respostas. Acho que a gente amadureceu muito, né, era um medo da pró-reitoria de extensão, e eu coloco isso, né, de início das atividades, né, justamente por esse contato que a extensão exige, né, com a comunidade externa, né. Então, assim, acho que foi, ao mesmo tempo, né, bastante produtivo esse momento de construção do edital, né, do envio de propostas, né, nesse período que a gente está de pandemia. Eu acho que houve um amadurecimento bem grande da nossa comunidade. E a gente vai precisar ainda de maior amadurecimento, eu acho, no momento que essas outras propostas que não puderam ser implementadas agora, né,
pelas características que elas têm, né, e de envolvimento com a comunidade externa, a gente vai ter que pensar em alternativas e formas, ainda mesmo que elas venham a e se proponham um contato direto com a comunidade, a gente vai ter que ver procedimentos aí de um retorno seguro, né, para que tanto o estudante quanto, né, o docente, os membros da equipe, não corram risco, né, e também não coloquem em risco a comunidade externa, né. Acho que, por enquanto, é isso só. Obrigada. Agradeço, então, a manifestação da conselheira Daniela e passo a palavra para o conselheiro Jorge. Boa tarde a todos os conselheiros. Não, eu já fui mais ou menos contemplado na fala da professora Daniela, né? Eu só queria saber se foi feito o levantamento dos trabalhos, né? Do Prodicente, que ficou realmente inviabilizado de ser executado, né, nesse período aí de pandemia, né, porque vocês fizeram um levantamento daqueles que poderiam ser executados, né, e daqueles que não daria para ser executado em nenhum outro momento, além desse, se foi feito algum levantamento nesse sentido, e se foi feito, qual o procedimento a ser adotado por parte das pró-reitorias envolvidas. Nós encaminhamos, no mês de abril, um formulário, então, para todos os docentes que foram contemplados com uma cota de bolsa, né? Seja da extensão, da pesquisa ou da iniciação à docência. Esse formulário, então, ele foi construído em discussão das 3 pró-reitorias e também do próprio gabinete, entendendo, né, a necessidade de ter um diagnóstico, um levantamento o melhor possível, né, das condições. Então, as perguntas que foram colocadas, talvez alguns dos conselheiros e conselheiras aqui chegaram a responder, mas perguntava desde se estava mantendo contato com o discente, se o discente eventualmente era de algum grupo de risco, se o discente tinha condições de ter acesso, de fazer as atividades usando tecnologia de informação e comunicação, em termos de computador, internet disponível. Se caso o docente marcasse sim, né, então que ele poderia iniciar as atividades, ele estaria assumindo que poderia iniciar sem uso, né, dos espaços da UFOB, da escola, de todos esses espaços. E havia a possibilidade de marcar não, que não poderia iniciar, mas que poderia fazer uma adequação da metodologia e do cronograma, ou dos dois, não é? E uma outra, a terceira, não, em hipótese alguma, né, não poderia iniciar. Então, foi feito, sim, um levantamento bastante detalhado, os docentes colaboraram bastante e fizeram várias colocações, né, sobre as questões que envolviam. Isso nos permitiu esse encaminhamento também de conversar com os docentes, explicar todas as situações que estavam acontecendo e acho que, né, termos aí um retorno positivo no sentido de se sentirem acolhidos, né, na escuta e na manifestação. Então, durante as 2 reuniões que nós fizemos, foram feitas várias perguntas sobre a questão do como que ficaria, no caso, a continuidade do programa, quem não iniciasse agora, então, o que foi dito por mim e ratificado pela conselheira Daniela. Também foi questionado, né, em relação à questão do recebimento da bolsa pelo discente nesse momento. Então, nós informamos que quem vai receber a bolsa são os estudantes que estão vinculados aos 59 planos de trabalho que iniciarão agora. Então, isso foi também uma decisão dos docentes. Solicitamos que os docentes também conversassem com os estudantes, com os bolsistas, para que expressassem quais as razões que os levaram a não iniciar, né?
dada a peculiaridade de cada plano e a grandiosidade também do projeto, no sentido de abrigar aí o tripé universitário como um todo, né? Então, havia propostas desde de intervenções em praça pública até, né, pesquisa laboratorial, trabalho de campo, atividade em escolas, né? Então, trabalho também museográfico, né, museológico, então, melhor dizendo. Então, eram as atividades as mais diversas. Então, foi feito, sim, um levantamento, e tivemos um bom quantitativo de participantes nas duas reuniões, e que nos possibilitou ter uma clareza, digamos assim, sobre as questões envolvidas. E como foi mencionado pela conselheira Daniela, já também, né, o início dessa discussão, dessa preocupação também institucional, né, quais serão os protocolos de biossegurança para a eventual retomada das nossas atividades presenciais, né? Então, isso também está sendo construído, iniciada a discussão, né, um grupo que foi instituído do GT, né, do Covid, da UFOB, a Pró-Reitoria está participando também, a própria PGP, então também são discussões que estão sendo iniciadas, né? Acho que contempla a sua pergunta, conselheiro Jorge, qualquer coisa posso retomar. Contempla sim, professor, obrigado, viu? Mais algum conselheiro ou conselheira gostaria de se manifestar? Professor Danilo, por favor. Professor Danilo, conselheiro Danilo, fique à vontade. Não, eu não estou ouvindo. Não sei se os demais... Os demais também não. Ok, enquanto aguardamos aí o retorno do conselheiro Danilo, mais alguém gostaria de pedir a palavra? Estão me ouvindo agora? Sim, agora sim, conselheiro. Rapidinho. Posso continuar? Você prefere finalizar? Pode continuar, à vontade. Obrigado. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu não sei se é pertinente esse questionamento, é lógico que o edital estava bem claro essa questão, mas eu fiquei, assim, eu questionei em outro momento, inclusive, conversando informalmente com o professor Cláudio, a questão da porcentagem de contemplação, né, era o quesito 7.1.4, ter cursado no mínimo 30% e no máximo 75% da carga horária total do curso de graduação do edital, né? E eu tinha falado com o pessoal, eu tinha comentado que cada centro tem eu acho que cada centro tem uma margem de contemplação diferente, né? E eu queria saber, a priori, como que, se essa margem de 30% a 75%, ela corresponde a todos os centros de forma qualitária, porque, na minha concepção, no Centro de Ciências Exatas é um pouquinho diferente, né? Eu, por exemplo, posso citar por mim, né? Eu tive aluno que foi contemplado e a gente não conseguiu, eu não consegui encaminhar a documentação para o meu aluno, né, para a reitoria, e nem consegui encontrar alunos em tempo para poder contemplar essa bolsa, então, eu não consegui. Aí, no caso, eu queria entender, primeiro, por ordem, né, se no Centro de Ciências Exatas, essa porcentagem de 30% a 75% dá para contemplar mesmo, se é diferente do CCBS e dos demais centros, Ciências e Humanidades, no caso aqui do nosso
campus, né? E segundo, essa bolsa, como é que vai ficar? Ela foi repassada, e eu acredito que outros professores tenham tido o mesmo problema que eu, né? Se ela foi repassada para outros professores, como que ficou esse trâmite? Obrigado. Ok. Em relação a essa questão do edital que o conselheiro Danilo levanta, de fato, ainda nós não temos, assim, digamos, um estudo exaustivo sobre, temos alguns dados mais claros, digamos assim, sobre dados de evasão, que já foram levantados em outros momentos, mas foi feito um certo levantamento, sim, sobre esse quantitativo, mas ele, de fato, eu acho que é um ponto que nós temos que aprimorar na construção desse programa, mas a natureza, digamos assim, a motivação de por que estabelecer um certo quantitativo do curso é para que nós pensássemos também que, dado um certo aprimoramento, um certo amadurecimento do estudante ao longo do seu curso, né, isso também contribuiria para uma certa fixação dele no curso de graduação, né? Então, esses quantitativos, eu acho que eles podem vir a ser e vão ser pautados, né, em edital futuro, inclusive aqui nesse espaço, né, deliberativo, na Câmara, mas foi feito um levantamento, mas, de fato, há uma necessidade de nós aprimorarmos algumas questões, até porque nós temos cursos que têm 4 anos e nós temos cursos que chegam a 6 anos. Então, também, esse percentual pode ser um tanto variado em um ou outro, né? Mas a questão era a motivação que está por trás do programa, é que nós não trabalhemos apenas com a perspectiva da pecúnia, mas que envolve também essa formação em pesquisa, em extensão à docência, no caso do estudante. Então, não era... ele tem essa motivação, sim, no caso do estudante com vulnerabilidade socioeconômica, mas, para além disso, essa perspectiva de que há um processo formativo que vem junto, né? Então, esse é um ponto. Em relação à questão das 20 bolsas, no caso, aí, né, desse quantitativo dessas 113, 133, que foram contempladas, né, então, 113, nós tivemos uma diminuição, né, de recurso, foi apresentado, corro o risco aqui de não ser preciso, mas, se não me engano, no mês, acho que de março, na primeira reunião, talvez ordinária, foi do ano, né, foi apresentado pelo pró-reitor de planejamento os cortes que nós tivemos, né, um percentual que agora eu não me recordo exatamente. E, então, essas bolsas, elas não vão ser implementadas, essas 20, até porque elas já foram consideradas dentro desse corte, a gente fez esse ajuste também, e nós tivemos que repensar também outros programas que estavam planejados, né, para o exercício de 2020. Mas eu acho que essa discussão sobre os quantitativos, né, os percentuais para cada estudante, vão necessitar, sim, de um certo aprimoramento, mas acho que no momento oportuno isso vai ser discutido e, de fato, a gente precisa, então, aprofundar mais esse debate. Fica à vontade, conselheiro. É só para fazer mais uma complementação, né, pela questão da experiência, né, esse aluno que eu tinha indicado para receber a bolsa, como a cota mínima é de 35% de curso, né, contemplado, ele tinha, nesse caso, esse aluno que trabalha comigo já há um ano, né, e eu submeti o projeto para que passasse a bolsa para ele, nós fomos ver, no histórico dele, tinha 32%, por 3% ele não pôde. No momento em que eu fui passar por um segundo candidato, ao ver o histórico dele também, estava dando 31%. E aí, mais uma vez, não teve jeito. Então, aí não teve mais tempo hábil. E eu acho que é importante mesmo a gente ser realizado uma avaliação um pouquinho mais detalhada para cada centro, né? Porque eu acho que é um pouco diferente mesmo.
A gente vê outros centros que têm um fluxo, né, normal, de evolução de curso de graduação. Nas exatas é muito comum os alunos ficarem um pouco presos no início ali, né, no meio, né, bem no meio do curso, né, então é comum ter um represamento maior nas exatas, então é importante ter esse levantamento mais preciso mesmo, porque cada centro tem uma especificidade. Eu entendo dessa forma, e acredito dessa forma. Obrigado. Mais alguma manifestação? Então, não havendo mais nenhuma colocação, né, nenhum pedido de palavra, gostaria de colocar em votação essa ratificação dos atos, então, relacionados ao edital número 01/2019 do PRODICENT, que é um programa de apoio, então, ao discente, e com esse foco, então, nas ações afirmativas, né? A previsão, então, como foi dito, do início das atividades agora no dia 1º de junho, e 59 planos de trabalho que puderam adequar-se, então, às tecnologias de informação e comunicação, e o restante desse quantitativo, então, iniciarão mais tarde, né? Peço, então, que os conselheiros que são favoráveis, né, permaneçam como estão, abstenções, votos contrários, por favor, se manifestem no chat. Então, não havendo manifestação, aprovado, então, por unanimidade, a ratificação, então, dos atos do edital número 01/2019, do PRODICENT. Não havendo também mais nenhuma manifestação no sentido, agradeço a presença dos conselheiros e conselheiras nesse procedimento, então, de instalação da nossa primeira reunião ordinária da Câmara de Pesquisa, Extensão, Comunicação e Cultura, que é uma Câmara assessora, então, do Conselho Universitário da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Obrigado.